né? Como é que tá essa história aí? Vamos entender primeiro com a nossa Bruna Barbosa. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Bom, a Prefeitura promete criar já um comitê. E esse comitê vai ser responsável por pensar num planejamento, na criação do Carnaval em 2022 e também da festa de Ano Novo. É claro que a Prefeitura ainda faz esse planejamento, quer esses 2 eventos aqui na cidade, pensando no avanço na vacinação. Hoje, temos, último dado atualizado, 5.426.664 pessoas tomaram a primeira dose aqui na capital paulista, o que dá pouco mais de 50% da população. A segunda dose aí tem um problema, 1.719.000, abaixa demais. E aí, é claro, muitas pessoas tomaram vacinas que têm uma segunda dose mais tardia, como no caso da AstraZeneca, da Pfizer, 3 meses depois tem esse distanciamento, e também porque o Brasil sofre aí com uma escassez ainda de vacinas. Então, o número de segunda dose ele é mais baixo, não só aqui na capital, como em todo o país. Mas o prefeito Ricardo Nunes usa esse número de uma forma otimista para voltar a planejar essas 2 festas. Então, a gente ouve agora o prefeito Ricardo Nunes falando exatamente que todo esse planejamento começa já agora. A princípio, a gente vai estar organizando, se preparando para ter o carnaval. Nós chegamos, graças a Deus, em 60% do número de leitos de UTI. Sempre tivemos da faixa de 80%. Hoje, não é que é confortável, mas nos deixa um pouco mais tranquilos com relação à questão do leito de UTI. A vacinação está acompanhando. Nós passamos de 7 milhões de doses de vacinas na cidade de São Paulo, com 56% da população eletiva já vacinada na cidade de São Paulo. E, a princípio, a cidade de São Paulo terá Réveillon, terá Carnaval. Então, quando ele fala 7 milhões, ele soma, né? Primeira e segunda dose. 56%. Mas não temos 56% de população vacinada em São Paulo, protegida em São Paulo. Então, isso é importante que fique claro aqui. E a prefeitura... Mas isso é hoje. Isso é hoje. Ele fez projeção? Eles fizeram projeção? Tem uma projeção de uma imunidade de rebanho com primeira dose. Então, na verdade, não é um 100% da proteção, mas uma primeira dose aplicada em 70% da população até o fim agora de julho. É muita coisa. A prefeitura espera. Lembrando que é primeira dose da vacina. Não é proteção. Não, uma dose não é proteção. Mas de julho para fevereiro é tempo pra caramba, pô. Então, mas Réveillon é em dezembro, né? Mesmo dezembro. E se o calendário do governo Julho, se concretizar... agosto, setembro, outubro, novembro, tem 5 meses. Então, se o calendário do governo se concretizar, vai ter gente recebendo a última dose no final do ano. Eu posso estar enganado, mas calendário eu é a primeira acho... dose até o meio de setembro, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ter segurança sanitária para isso, sim. É importante reforçar isso que a Ana disse, esse calendário que a gente está aqui fixado de 15 de setembro, todo mundo vacinado, é com a primeira dose da vacina. Então, alguém que tomar, por exemplo, AstraZeneca ou Pfizer em setembro, toma a segunda dose em dezembro. E tem uma outra coisa, quem que vai ser vacinado em setembro? O público jovem, que é o público mais participa do carnaval dessas festas. E né? a prefeitura vai ser o último a ser imunizado. Ela promete o maior carnaval da história da cidade para 2022. Então eu vou trazer números para vocês de 2020. Foi o último carnaval que a gente teve, que a prefeitura já bateu o recorde nesse carnaval. Sim. Nosso maior público, 15 milhões de pessoas na cidade de São Paulo e uma movimentação para a cidade de 3 bilhões de reais. Por isso o carnaval é importante para a cidade. Daqui a pouquinho o Marco Antônio Sabino vai falar disso pra gente. 3 bi. É muita grana. O Carnaval de São Paulo trouxe 3 bilhões de reais para os cofres públicos em 2020. Já é a maior arrecadação de São Paulo? Evento com a maior arrecadação? Porque eu sei que tem o Carnaval, Réveillon e Fórmula 1. São eventos que trazem muito dinheiro. Eu acho que o Carnaval é disparado. Desses 3 já é mais o Carnaval, né? Isso. Tá. Depois Fórmula 1 e por último o Ano Novo. Exatamente. Então temos esses 3 bilhões de reais. Foram mais de 600 blocos. Alguns desses blocos com 1 milhão de pessoas. E aí quando a gente fala numa cidade de São Paulo vacinada, é fácil olhar para cá, para o nosso umbigo. Mas para ter um carnaval com 15 milhões de pessoas, não tem só paulistano aí, gente. Não, é gente tem de fora do país. Muita gente de fora do país. Então, de outros estados. A prefeitura vai precisar olhar para o Brasil como um todo para garantir que São Paulo vai poder estar aberta para uma festa como essa. Mas que é interessante olhar 3 bilhões de reais para os cofres públicos numa pandemia
é claro que isso é fundamental. Eu não consigo ver um estado muito diferente do outro em vacinação, sabe? Eu acho que tudo isso que é falado aí é meio que marketing. Estamos avançados, estamos muito na frente. Pô, se as doses são distribuídas de forma igualitária para o Brasil inteiro, não tem como um estado avançar muito em relação ao outro, a menos que aconteça o que aconteceu no Maranhão. Eles receberam doses extras por conta daqueles infectados com a variante indiana, né? A Delta agora, né? Então, eu acho que o Brasil vai estar em um patamar muito parecido, sabe? Os estados estarão em um patamar muito parecido. Vamos lá. E aí a gente esbarra numa situação. A prefeitura hoje ainda não tem como bater o martelo e falar, olha, a gente vai fazer o carnaval em 2022. É uma projeção, é uma expectativa porque a vacinação anda. Mas as escolas de samba, os blocos, eles precisam de uma garantia. Vai acontecer ou não vai? Como é que eles trabalham o ano inteiro. E se não estivéssemos na pandemia, Joel, o carnaval agora em julho das escolas de samba já estaria metade pronto. Sim. É enredo definido, é fantasia que começa a ser pensada, é ensaio, é construção dos carros. É um trabalho que não é feito em 1 mês, em 2 meses. Então a prefeitura vai precisar bater esse martelo o quanto antes. Agora, falando um pouco... Mas o evento carnaval, ele está condicionado a uma situação X? Ele está condicionado, olha, a gente está com a ideia de fazer avanço o carnaval, da vacinação. Mas só vai acontecer o carnaval se 70% da população da cidade de São Paulo estiver com 2 doses aplicadas e já passado aquele período necessário. Assim como o Brasil inteiro. Há essa ligação ou não? Não, o prefeito não fez nenhum anúncio nesse tipo. Eu acho que é o mais prudente, né? Não, ele não citou em segunda dose em nenhum momento. Tá. O número que ele dá é um número de primeira dose em São Paulo, esse 56%. Que a gente ouviu. De hoje. E aí, num prazo pequeno, a prefeitura também espera retomar algumas atividades, como no caso que a Ana citou aqui da Avenida Paulista. Então, manter a Paulista fechada para carros, voltar como atividade de lazer, por exemplo, aos domingos e feriados. Abrir o Vale do Anhangabaú, esse eu acho que eu quero ir até o Vale do Anhangabaú para ver ele aberto, porque olha, tanto tempo que a gente fala disso aqui que eu gostaria de estar lá nesse momento. Mas é uma promessa. E isso agora, no final do mês, em julho, se a tal imunidade de rebanho para a primeira dose, se é que a gente pode chamar assim, acontecer. Mas o que chamou a atenção é que, ao mesmo tempo em que o prefeito fez esse anúncio, que é um anúncio muito otimista, ele deu um número muito trágico, né, Ana, em relação a mortes a cemitérios. A gente tem a palavra do prefeito falando que há ainda continuidade de uma superlotação de enterros aqui na cidade de São Paulo. Então, essa fala do prefeito Ricardo Nunes aconteceu durante o evento do qual ele participou ontem na Câmara. Ele entregou o plano de metas da prefeitura, né, para a gestão dele, e comentou a questão dos cemitérios. Falou que a gente está numa situação limite, foi essa expressão que ele usou, inclusive já há um plano para expansão dos espaços para enterros. A gente vai ouvir na fala do Ricardo Nunes aqui. Estamos no nosso limite de espaço por conta da Covid, de espaços nos cemitérios. Vamos ter que ampliar os cemitérios. Já temos dificuldade para enfrentar o ano que vem. Já iniciamos a contratação de um novo crematório na Vila Alpina, um investimento de 3 milhões, é isso? Com os equipamentos 5. Obra civil, as câmeras frias, 5 milhões para um novo crematório. E numa discussão lá na prefeitura, falou, poxa, mas por que a gente não pode oferecer isso para a população? Essa fala dele sobre oferecer isso para a população é um projeto que prevê a criação, né, a possibilidade de que a população também tenha acesso a um plano de cremação também, não só a questão do serviço funerário municipal, mas também nesse sentido de um projeto de cremação. E o prefeito falou sobre isso, né? Sobre a falta de espaço nos cemitérios, a necessidade de ampliação. É um assunto mórbido, não é um assunto bacana de ser falado, mas tem que haver um planejamento. Vai ter que buscar mais espaço. Então a gente está falando de uma cidade que está prevendo uma abertura para festas e, ao mesmo tempo, que ainda está numa situação que não está muito próxima do controle, né? Tanto na questão do sistema funerário quanto na questão dos hospitais também. Eu vou aproveitar